Quando a gente para pra pensar nos desenhos antigos da Cartoon Network, a gente percebe que eles tinham identidade. E não é só aquela nostalgia cega que faz tudo parecer melhor do que realmente era. É porque de verdade tinha alguma coisa ali. Cada desenho parecia que tinha sido feito com mais cuidado, com uma personalidade e uma ideia clara por trás. Hoje em dia você liga a TV ou para pra assistir um dos desenhos novos e parece que tá tudo meio igual. A mesma energia, o mesmo tipo de humor, esse ritmo acelerado tentando prender a atenção. É tudo colorido, barulhento, forçado demais. Mas, cara, naquela época era outro clima. A Cartoon parecia um lugar onde cada desenho tinha sua própria alma. Você conseguia trocar de canal e saber exatamente o que estava passando só pelo tom da cena, pela trilha ou até o jeito dos personagens. E só falando meio por cima, alguns nomes vinham à cabeça. Tipo, Apenas um Show, Hora de Aventura, Ben 10, Incrível Mundo de Gumball, Laboratório de Dexter. Cara, são tantos que não dá pra ficar falando aqui. Esses desenhos marcaram toda uma geração. E uma coisa que dá pra gente notar é que cada um deles falava com públicos diferentes. Eles não subestimavam quem estava assistindo, confiavam que a gente ia entender, e isso fazia muita diferença. Começando pelo laboratório de Dexter, ele era bem simples. Um menino gênio com um laboratório secreto e tentava inventar algumas coisas enquanto a irmã dele destruía tudo. Só que aí que tá, ele era especial no jeito que ele era feito. Ele tinha um estilo visual próprio, aquela estética meio geométrica dele, uns personagens um pouco exagerados, e o humor dele era muito mais inteligente. Tinha piadas visuais, tinha momentos que só adulto entendia, mas mesmo assim, quando a gente era criança, já era divertido. O desenho não precisava gritar pra chamar atenção. Não tinha aquela sensação que tudo estava acontecendo rápido demais. Ele era bem simples, mas funcionava muito, e isso criou uma base pra tudo que veio depois. Porque ali a Cartoon mostrou que dava pra fazer algo diferente do padrão dos desenhos da época. Aí um tempo depois veio o Ben 10. Cara, esse foi um dos maiores fenômenos que o canal já teve. E não é exagero, tá? Ben 10 conseguiu fazer algo muito raro. Agradar quem queria ação e quem queria história. Não era só um menino virando alienígena e lutando. Tipo, ele tinha evolução, ele tinha fases. O Ben criança, ele era imaturo, se achava demais. E isso fazia sentido, porque ele era uma criança com um fucking relógio alienígena no braço. Só que conforme a série ia avançando, ele ia mudando. E a gente acompanhava isso. Esse tipo de continuidade não era tão comum em desenhos infantis daquela época. Você se apegava aos alienígenas, você tinha o seu favorito. Eu lembro até de discutir com os meus amigos quem era o mais forte. E além de tudo, eu queria muito ter um Omnitrix. Era uma parada que criava uma conexão real. E visualmente também tinha identidade. Cada alien era único, cada um com seu design. Cara, era simplesmente sensacional. Aí depois veio Hora de Aventura, um dos primeiros da nova era da Cartoon. E é aqui que a coisa muda de nível. Porque Hora de Aventura não parecia um desenho infantil comum, parecia um mundo inteiro, cara. Ele começava bem simples. Era o Finn e Jake vivendo aventuras estranhas numa terra cheia de criaturas, mas você percebia com o tempo que tinha algo a mais. Tinha tristeza, tinha passado, tinha história. O mundo não era só aleatório, ele tinha cicatrizes. Isso era muito doido de perceber quando você era mais novo e depois revendo mais velho. O desenho conseguia ser engraçado e sentimental ao mesmo tempo. Conseguia fazer um episódio completamente idiota e no outro te deixar filosofando. Os personagens tinham profundidade. O Rei Gelado, por exemplo. No começo era só um vilão bobo. Depois você descobre quem ele foi e aquilo muda tudo nele. Você passa a olhar pra ele de outro modo. E cara, os desenhos antigos confiavam que o público ia acompanhar. Eles não tratavam a criança como alguém que só quer barulho e cor piscando. Eles construíam histórias pra gente. Agora um fenômeno da Cartoon era o Incrível Mundo de Gumball. Tá, eu sei que ele voltou hoje, mas eu tô falando daquele antigo. Bom, talvez seja um dos desenhos mais criativos que a Cartoon já fez. Ele misturava de tudo, 2D, 3D, fotos reais, cara, tudo junto e funcionando. E o humor era absurdo no melhor sentido possível. Não era só aleatório, ele tinha crítica, ironia, comentários sobre escola, família, internet, sociedade. E Gumball tinha um ritmo muito dinâmico, mas não era bagunçado. Porque cada piada tinha um timing, cada cena tinha uma construção. Todo mundo tinha uma personalidade forte e você conhecia os personagens. Isso criava identificação. Agora um dos meus preferidos, Apenas um Show, que talvez seja o exemplo mais claro de tudo que a Cartoon fazia de certo. Porque Apenas um Show parecia muito simples. 2 caras trabalhando num parque, só que nunca era só isso. Eles começavam uma tarefa idiota, tipo cortar grama, e do nada virava uma viagem interdimensional, uma luta contra uma identidade cósmica, uma parada completamente fora da realidade. Mas mesmo assim, fazia sentido dentro daquele universo. E o desenho falava muito com quem estava crescendo. Era sobre trabalho, responsabilidade, amizades, erros, tentativas.
O Mordecai e o Rigby eram preguiçosos, imaturos, faziam besteira o tempo todo, e o Benson tinha que lidar com isso. E ali criava um conflito real. Tipo, você ria, mas você entendia no fundo. Porque todo mundo já foi um pouco Mordecai e o Rigby na vida. E todo mundo também já teve um Benson cobrando. Quer dizer, pelo menos eu, no meu caso, sim. É isso que eu tô tentando dizer, o desenho ele era caótico, mas ele tinha coração. Agora quando a gente olha pra esses desenhos juntos, dá pra perceber um padrão. Todos eles tinham uma identidade própria, todos tinham personagens marcantes, todos tinham um universo bem definido. E confiavam no público, que é o mais importante. Eles não precisavam ficar repetindo a mesma fórmula o tempo todo, porque cada um tinha seu ritmo, seu tom. E aí entra um contraste com os desenhos atuais. Bom, é aqui onde muita gente torce o nariz quando alguém fala disso, mas é verdade. Sempre tem aquele papo de, é só nostalgia. Mas o problema não é que os desenhos são novos, é que eles parecem todos iguais. Hoje parece que muitos desenhos são feitos com a mesma receita, tudo muito rápido, muito barulho, muita cor piscando e pouca identidade. Você vê um episódio e nem consegue se lembrar depois. Não marca, não cria conexão. É como se o foco tivesse mudado. Antes parecia que queriam criar algo que durasse. Hoje parece que querem algo que só prenda atenção por aqueles minutos e pronto. Um detalhe diferente que eu percebi é que os personagens antigos tinham falhas, e isso fazia eles parecerem mais reais. O Ben era impulsivo, Finn era inocente demais, o Mordecai era egoísta, o Rigby era irresponsável, e tudo bem. Eles erravam e aprendiam, e erravam e aprendiam de novo. Hoje os personagens parecem ser mais certinhos, ou então exagerados demais. Porque ou eles são perfeitos, ou são caricaturas completas. Falta esse meio termo. E a atmosfera também mudou muito. Antes cada desenho tinha um clima. Hora da Aventura tinha momentos silenciosos, Ben 10 tinha mais ação, Apenas um Show tinha aquela vibe meio adulta escondida, o Gumball tinha um humor ácido. Hoje todos seguem o mesmo padrão de energia o tempo todo. Sempre acelerado, sempre barulhento, sempre tentando ser engraçado a cada segundo, e quando tudo é intenso o tempo todo, nada parece intenso de verdade. Mas talvez o maior ponto seja o impacto. Esses desenhos antigos marcaram, viraram referência, meme, viraram uma lembrança da infância. Eu lembro de chegar da escola e ligar a TV pra assistir. Lembro da abertura, das falas, de cada episódio, quer dizer, não de todos. E não acontece por acaso. Acontece porque tinha algo ali que conectava de verdade. Parece que a Cartoon Network daquela época parecia arriscar mais. Apostavam em ideias estranhas. E isso era bom porque cada desenho estranho criava uma identidade diferente. Hoje eles têm muito medo de errar e quando você joga seguro demais, fica meio sem graça. E não é dizer que não existem desenhos bons hoje. Existem, mas muito poucos. Não tem aquela sequência de acertos que a Cartoon teve por anos. Era uma fase muito forte. Um desenho marcante depois do outro. E isso criou uma era de ouro da Cartoon. Claro que parte disso é a nostalgia falando. Porque quando a gente fala quando a Cartoon Network era boa, na real a gente tá falando de um tempo. Um período da vida. Uma fase onde tudo parecia mais simples. Você chegava em casa, ligava a TV e sabia que ia ver algo que gostava. Não tinha tanta opção, mas tinha qualidade. E isso fica na memória. Esses desenhos que citei envelheceram muito bem. Você reassiste hoje e ainda funciona. Ainda são engraçados, ainda é muito interessante, ainda tem essência ali. Isso é um sinal que não era só uma modinha. Era um conteúdo bem feito. No fim das contas, o que fazia a Cartoon ser tão boa não era só um desenho específico, mas sim um conjunto. A sensação de que cada programa tinha uma identidade própria, que tinha gente ali querendo criar algo diferente, algo marcante, algo que ficasse. E realmente ficou, porque afinal, estamos falando disso até hoje, né? Até hoje nós lembramos, gostamos dos desenhos e reassistimos. Talvez seja isso que mais pesa. Não é só a saudade, é perceber que aquilo marcou de verdade e quando marca assim, é difícil não olhar pra trás e pensar, caramba, que fase boa. Bom, mas essa é só a minha opinião, né? E muito obrigado por assistir até aqui, e falou!